pessoal, tudo bem com vocês? No episódio de hoje eu tenho a presença da Carol. Carol, muito obrigada, viu, por ter aceito o convite, por estar aqui no canal. Eu que agradeço, obrigada pelo convite, espero que vocês gostem, é um tema muito bom, né? Sim, a Carol veio aqui pra gente debater um tema que eu trouxe nos stories mais de uma vez. E nessa semana que a gente tá gravando, eu coloquei nos stories de novo porque eu queria ter certeza da situação. E é real, Carol. As pessoas têm medo de dizer não. Eu acho que nós mulheres temos ainda mais por carregar uma pressão de que nós temos que ser solistas, simpáticas, temos que aceitar, temos que ter um bom coração. Então esse peso do não é muito forte. Nas 3 vezes que eu perguntei nos stories, todo mundo tem. E o seu conteúdo, né? Que a Carol já tem um conteúdo sobre isso no canal dela. Eu achei fantástico. Falei, Carol, vem falar comigo sobre isso. Só porque eu não falar que eu tô ficando louca, porque eu preciso de alguém que comprove, que fale realmente, as pessoas têm medo. Então, Carol, muito bem-vinda. Eu que agradeço e vamos falar então sobre como dizer não para as pessoas, né? Porque é um assunto não só que eu trabalho aqui no consultório, mas acaba que muita gente pergunta, até mesmo pra gente que é psicólogo, acaba pontuando, olha, esse comportamento não é muito legal, por que será que você faz isso? Então vamos lá, Carol, por quê? Por que a gente tem bendito medo da palavrinha não? Por que a gente aceita tudo? Flávia, primeira coisa, eu vou te contar uma coisa. Não tem como a gente falar sobre como dizer não para as pessoas sem entrar no universo das habilidades sociais. Já ouviu falar um pouco sobre isso? Eu vi um pouco no seu Instagram e eu vi um pouco no seu canal. Não me lembro, mas já ouvi essa palavra. Quando a gente fala de não dizer não para as pessoas, né, essa dificuldade, a gente tem que dividir o nosso comportamento em habilidades, que são comportamentos habilidosos e não habilidosos. No vídeo de hoje, então, pro teu canal, a gente vai entrar nos comportamentos que não são habilidosos. Quando a gente fala de comportamento não habilidoso, a gente ramifica para 2 comportamentos, o agressivo e o passivo. Então, a pessoa que tem dificuldade em falar não, ela entra, né, especificamente nesse comportamento que seria o passivo. Então, tem diversos fatores para as pessoas terem essa dificuldade. Primeiro, vamos tentar analisar por que ela sempre foi assim. Se ela sempre foi assim, já logo de cara a gente consegue avaliar ela como uma pessoa passiva. Então, ela aprendeu por algum trauma, influência dos pais, baixa autoestima, ausência de amor próprio e principalmente a modelagem que o contexto externo, ou seja, escola, amigos, família, vizinhos, etc., acabam modelando esse comportamento para a pessoa, para ela não conseguir e ter essa dificuldade. Então, logo de cara, eu já identifico esses 2, tá? Então, a educação da primeira infância ali, ela é que molda esse comportamento, né? Sim, sim, exatamente. Então, assim, se a pessoa ela já é habilidosa desde sempre, a vida inteira, para ela ter uma certa dificuldade, eu, por exemplo, tenho aqui no consultório clientes que são assim, são extremamente assertivos, conseguem se impor, se posicionar, mas para aquele maldito chefe, mas para aquele marido, mas para aquele pai, é bem específico, ela não consegue. Então, provavelmente aquela figura, por algum motivo, deixa ela um pouco assim, sem posição, com medo de falar por algum trauma que tenha acontecido. Esses eventos são muito mais fáceis da gente estar tratando. Agora, já o comportamento inabilidoso passivo, a gente tem que trabalhar como um todo. Mais especificamente com baixa autoestima. Então, eu vi até nos seus stories, né, que você colocou as enquetes. Normalmente, as pessoas aqui, eu atendo aqui no consultório, que eu já escuto falar, o principal foco, as pessoas, ela tem muito medo do que vai causar no outro. Isso, é isso mesmo. Eu tenho medo da consequência que o outro vai ter. Eu tenho medo de magoar o outro. Eu tenho medo de não sei o que. Isso a gente já comprova o comportamento não habilidoso, passividade. Porque se ela não tem assertividade com ela mesma, se ela já tá falando algo que é assertivo, como que ela vai ter aquele medo de magoar o outro se ela tá falando corretamente? Isso tem muito da sociedade, Carol. É a sociedade do sim pra tudo.
E a gente fica sempre em segundo plano, né? Eu coloquei lá nos stories. Na escola, você já disse não quando queria dizer sim? Ou já disse sim quando queria dizer não? Porque eu lembro muito, assim, claro, às vezes a professora pedia pra montar grupos na escola e eu acabava caindo no grupo que eu não queria. Ai, Flávia, você não faz com a gente? Eu ficava assim, ai, não gosto, fica aquela pessoa enrolada, vai sobrar tudo pra eu fazer. Faço sim, porque era um medo de o que o outro vai pensar se eu negar, como eu vou magoar ele, né? Isso é muito complicado, porque a gente às vezes deixa a gente em segundo plano, né? Sim. Já viver o que o outro quer que a gente viva. Complexo. Mas vamos pegar esse exemplo que você falou, de escola, ensino médio e faculdade. Você percebe que existem algumas diferenças de comportamento teu lá do passado? Provavelmente um comportamento que você teve de falar, putz, que menina enrolada, ai, aquele lá faz, sei lá, faz um pouco de mal feito, aquele lá não sei o quê. Provavelmente esse comportamento você mudou um pouco na faculdade. Sim. Ou você deu uma esquivada, deu uma fugida, ou você chegou na pessoa e falou assim, ai, cara, não dá pra fazer com você, poxa. Então esses comportamentos acabam mudando de idade, referência, o ambiente, e se você talvez tenha uma intimidade com aquela pessoa, e novamente, se você foi mais assertiva ou não com essa pessoa. É porque eu acho que na faculdade, pelo menos eu já fui me aproximando de quem eu tinha uma conexão. Identificação. Exato. Então, assim, eu já não tive nem brecha pra ter que falar não, entendeu? Então, eu sempre tava ali rodeado. Não, eu quero participar aqui, entendeu? Aqui tá legal, a gente pensa parecido, a gente tem pontos distintos, mas ao mesmo tempo um completa o outro. Então, aqui é hoje a minha base. Exatamente. É um pouco diferente, mas eu lembro na escola, gente, eu só me rascava em trabalho, porque eu fazia o trabalho inteiro, porque eu não tinha coragem de falar não. O que isso causa no psicológico da gente, Carol? Como que isso é trabalhado, né? Imagina uma guerrinha. De novo, vamos falar sobre habilidade. Então, acho que respondendo essa pergunta, eu vou dar um exemplo meu mesmo, né? Tem um posto de gasolina aqui em Taubaté que eu sempre falo pro meu namorado toda vez que eu vou abastecer, me pergunta, moça, a senhora não quer colocar aditivada? Não, obrigada, hoje não. Não, mas olha, o preço tá bom. Olha, muito obrigada, hoje eu não quero. Não, mas você vai encher o tanque. Assim, na hora não dá uma raiva. Pô, eu já falei que eu não quero aditivada, assim, dá uma raiva que você já falou, né? Então, assim, como talvez nesse contexto eu, além de psicóloga, sou uma pessoa assertiva nos meus contextos sociais, como que eu vou chegar pra mulher lá do posto e falar assim, a senhora não escutou que eu falei que eu não quero? Esse comportamento, primeiramente, ele já é agressivo. Poxa, querendo ou não, é o trabalho dela, ela tem que vender, né? E se eu ficar assim, não, obrigada, não, hoje não, obrigada, eu acabo tornando um comportamento passivo, porque eu, no fundo, tô querendo mandar a mulher explodir, mas como tem que eu ser vou fina, continuar? elegante, calma. Então, assim, uma das coisas que é difícil até pra mim, eu falo assim, moça, eu já agradeci e realmente não tenho interesse, mas eu agradeço por ter me oferecido, mas hoje não. Quando você tem esse comportamento assertivo, você bota a pessoa no chinelo, né? Então, assim, você vai expor o que eu quero, vai agradecer o comportamento dela e fala assim, olha, tá ultrapassando os limites já. Você já fez o seu trabalho, já agradeci por ele. Já agradeci, ponto, e né? ok. Só que quando a gente vai falar desse comportamento dos efeitos psicológicos, vamos falar em um contexto um pouco mais grave, como, por exemplo, um relacionamento abusivo, uma amizade tóxica. Às vezes você vai ponderando ali, vai chegando num ponto que a pessoa vai acabar que usar e abusar da sua boa vontade porque ela sabe que você não sabe falar não. Então eu acho que realmente pessoas que não sabem falar não, Carol? Não. Por muito medo das consequências, não do que o outro vai falar, mas por ela. Ah, então o meu namorado vai dar um pé na minha bunda porque eu não quero, sei lá, usar sexo sem camisinha. Oxi, é um assunto que a gente acaba trabalhando muito aqui em consultório. Nossa, eu vou aceitar fazer hora extra todo sábado porque vai que eu falo que não quero e meu chefe me manda embora. Então, assim, acaba gerando certas consequências que não somente pro outro, mas pra mim. Poxa, se eu sempre aceito, chega uma hora que eu vou falar não, a pessoa de lá vai terminar comigo, vai fazer alguma coisa porque em algum momento eu recusei. Então, esses efeitos psicológicos para a própria pessoa acabam sendo muito piores do que se ela for pensar para alguém que não vai ser ela mesma. E isso era, eu coloquei uma enquete lá do que a pessoa tinha medo do outro sentir ao falar não. E era realmente do magoar.
do magoar o outro com o não. Então, assim, ela não tem nem medo sobre ela tem medo sobre o outro, né? É muito complexo. Você acha que esse comportamento, ele é mais visível e mais forte nas mulheres? Sim, com certeza. Os homens, eles já, assim, até mesmo pela minha experiência clínica, né, com mais de 5 anos de experiência clínica, é muito difícil você pegar um homem passivo que quer falar alguma coisa e não fala. Normalmente eles são mais agressivos, até mesmo por conta da nossa cultura, né? Tem essa cultura mesmo também do machismo, etc. Então eles acabam sendo um pouco, não assertivos, mas num comportamento um pouco mais agressivo. Lembrando que a agressividade não é xingar, falar palavrão e ser comportamento agressivo de bater, por exemplo. É um comportamento que você não é nem assertivo e nem passivo, então acaba sendo agressivo. Tá? É o modo de falar. É o modo de falar. É quando você, então assim, só pra dar uma exemplificada, agressivo é quando você machuca outra pessoa, você não é empático, você fala o que quer sem filtros. O passivo é quando você bota o outro em primeiro lugar e não seus sentimentos, você acaba não sendo vulnerável ou vulnerável demais e tem empatia muito exacerbada pelo outro e não por você. Assertivo é quando é 50% dos dois. Eu penso em mim, mas eu penso no outro. Eu filtro pra falar, mas eu falo algo que realmente eu quero, pensando talvez no que o outro vai pensar e vai sentir. Esse é o comportamento mais que desafio, hein, Carol? Muito, porque às vezes a gente pensa, psicólogo sabe isso de letra. Não, a gente pensa também muito. Nossa, acabou de passar um filme na minha cabeça. Falei, gente, como eu reagiria a tantas situações pensando assertivamente? Meu Deus. É difícil, realmente não é fácil, não. E Carol, como normalizar o não? O que você diria para as pessoas que estão nos assistindo, que se identificam, sabem que muitas vezes queriam falar não e falam sim por medo? Como normalizar isso? Como falar e conseguir dormir tranquilo, sabe? Não ficar com aquele peso, nossa, mas eu falei não pra ele, nossa, mas o que será que ele vai pensar? Será que ele vai me mandar embora porque eu não vou fazer a hora extra? Será que ele vai voltar aqui só porque eu... Nossa, fico passando um turbilhão de coisas com uma palavra que é tão pequena. Como normalizar isso? Ó, eu vou dar uma grande dica aqui para os seus inscritos do canal. Anotem aí. Normalmente eu dou para os meus clientes em consultório. Primeira coisa, as pessoas que têm muito medo de dizer não e sofrem um pouco com isso, nada mais é do que ansiedade. Então você já tá pensando, e se meu chefe me mandar embora, porque ele tá marcando uma reunião comigo, o que eu vou falar? Você já tá criando uma certa ansiedade. Então a primeira dica aí é fazer um controle disso. Segundo, treinar. Pra gente ter um comportamento bom, é treino. Então assim, se meu namorado falar tal coisa, se o meu chefe falar tal coisa, se meu pai falar tal coisa, o que eu posso responder? Não treinar como se isso fosse acontecer, mas treinar os meus comportamentos, as minhas atitudes em relação àquele contexto que vai acontecer. Como? Em frente ao espelho, gravando em forma de vídeo ou áudio, olhando pro espelho, gravando em câmera, ou você de frente pro espelho mesmo, falando como se fosse aquele momento, porque você vai simular. Então corre muito risco de na frente, na hora que você for fazer esse treino, você chorar, você descabelar, ficar nervoso, gaguejar, ficar trêmulo, suando. Então é preferível que você treine isso antes para ficar um pouco mais confortável com aquela situação do que na hora H que for acontecer. E várias vezes. E assim, vários contextos. Então, se naquela reunião que eu fui chamada, por exemplo, para um aumento, mudança de serviço, será que eu quero? Será que eu não quero? Como que eu vou falar isso assertivamente pro meu chefe, pro meu namorado, pra minha mãe, pro meu amigo, pro meu vizinho? Então, treinar sempre antes. Legal. E terceiro, o que de fato eu tô gostando de expressar aquele meu sentimento pra pessoa. Porque às vezes a gente vai aceitar com medo do que o outro vai falar. Mas aquilo é benéfico pra mim? Porque às vezes pode ser que seja, mas na hora do momento eu vou aceitar sem nem ao menos pensar. Então simplesmente falar pra pessoa, olha, deixa eu pensar um pouquinho sobre isso, deixa eu digerir, deixa eu conversar com outras pessoas pra analisar melhor o caso, depois eu falo pra você. Isso acaba sendo um comportamento muito mais assertivo do que você aceitar, agir na emoção ali e depois ficar muito preocupado e culpado. Putz, aceitei ali e não era pra ter acontecido aquele evento, né? O arrependimento. O arrependimento. E Carol, você falou sobre as mulheres, muitos casos que você recebe. Agora falando, né, no feminino. Por que a mulher, ela tem muito mais expressão, né? Você falou que você atende mais mulheres do que homens. De onde vem essa pressão da mulher
tem mais dificuldade mesmo de falar não. Às vezes, até entre uma mulher e outra, né? Às vezes não é só com o chefe, não é só com o namorado. Às vezes é entre uma e outra, mas se eu falar não e ela falar sim, ela é melhor porque ela falou sim e eu falei não. É complexo. A cabeça da gente vira uma bagunça. Por que para nós mulheres isso é mais pressão? Mais pressão, acho que principalmente por conta do nosso histórico, né? Então, desde lá da Revolução Industrial, os homens já estavam no mercado de trabalho, foi na década de 50, mais ou menos, quando as mulheres começaram a entrar no mercado de trabalho. Então, tinha toda aquela vestimenta de começar a pensar em alguma mulher para deixar outra mulher dentro de casa para cuidar dos filhos. Então, foi quando a história da mulher, o dizer não, começou a entrar em vigor, tá? E aí, todo o patriarcado, toda a indústria, toda a revolução, começaram a ver aquela mulher, tipo, nossa, que é isso? Que empoderada é essa? Só que naquela época, infelizmente, era vista com maus olhos, né? Então era vista como aquela mulher macho, aquela mulher que era mais masculina. Então, infelizmente, a gente acabou passando por um processo histórico muito diferenciado e que hoje muita coisa mudou. Ainda é visto que aquelas mulheres que falam não, elas são vistas um pouco melhores hoje em dia, mas elas são vistas mais como empoderadas, como se posicionam, donas de si. Eu, como psicóloga, especificamente em comportamento, eu digo que não que isso seja o certo ou errado, mas tem que ver, será que a mulher, quando ela tá falando não, ela tá sofrendo? Será que a mulher, ao falar não, ela já sofreu muito por isso e tá sendo um mecanismo de defesa? Tá sendo uma válvula de escape ali para ela ter um certo de comportamento que é uma barreira para ela se proteger? Ou será que aquela mulher teve uma influência dentro de casa com uma mãe, com um pai assertivo, habilidosos e com afeto e acolhimento, mostrando para essa criança mulher que quando ela crescer, ela pode se posicionar sim, sem ter medo? Então não tem como a gente falar de comportamento feminino e dizer não sem a gente analisar um pouco a nossa história e ver como isso foi se procedendo até agora. E também o comportamento de casa, né? É a primeira base que a gente tem. Então, essa educação ou esse modo de ver a situação dita muito que daqui 20 anos, né, as crianças serão mulheres mais fortes ou mulheres mais vulneráveis. É tudo psicológico desde sempre, né, Carol? Sim, eu tenho casos aqui, inclusive, no consultório, que mulheres chegam para me contratar para eu conseguir ajudá-las a ponderar para ver se vai ser benéfica ou não no contexto geral, financeiro, social, amoroso, de vida, de cidade mesmo, para um certo tipo de serviço. E é muito engraçado que às vezes quando a mulher ela recusa o trabalho, o chefe fala assim, mas você é burra de não ter aceitado? Como assim uma puta proposta muito bacana? Mas às vezes as pessoas esquecem que aquela mulher, tá, eu vou pegar uma proposta melhor, eu vou ganhar um pouco mais, mas eu não vou ter tempo suficiente para cuidar da minha própria casa, para fazer uma compra de supermercado, para ter um tempo para mim de autocuidado, de fazer as unhas e cuidar dos meus filhos, né? Então, isso dizer não, mesmo eu dizendo não, sabendo ponderar todo o contexto por trás disso, as pessoas às vezes olham com maus olhos, tipo, nossa, mas será que ela tá fazendo certo? É porque é difícil falar não e é difícil ouvir o não, né, Carol? Com certeza. As duas vias são complicadas. Com certeza. E acaba prejudicando. Então, assim, tem tudo esses fatores, né, de como falar não, mas o escutar o não também. De relevar, mas por que será? E pergunta, nossa, fulana, mas eu acho que, será? Que não sei o quê. E aí você vai conversando e vai entender o lado da outra pessoa, por que ela tá se posicionando daquela forma. É complexo e eu tô muito feliz de estar aqui, de conversar. Eu comentei com você que é algo que eu luto muito, de falar sim, quando eu tenho vontade de falar sim, porque eu fico sempre preocupada do que o outro vai pensar, o que o outro vai sofrer. Então eu já tive uma aula aqui, né? Carol, eu tô muito feliz, eu tenho certeza que o nosso bate-papo vai ajudar muitas mulheres que também sofrem com isso, que também têm essa dificuldade e que às vezes não têm a informação suficiente ou acha muitas vezes que é coisa da cabeça. Não, mas é normal, né, sentir o que eu tô sentindo ao falar não. Às vezes não sabe lidar com a cabeça, né, que fica um pouco conturbada. Vou falar não, vou falar sim, mas vou magoar o outro, mas eu não quero, mas eu quero. O que tá acontecendo às vezes é difícil da gente entender.
Tô muito feliz de estar aqui com você, tá? Muito obrigada por ter aceitado o convite e por ter vindo aqui falar sobre esse assunto tão legal no canal. Eu que agradeço novamente pelo convite e, se você me permite, eu vou deixar um recadinho pros seus inscritos e as suas inscritas do canal, né, da Jornalista Curiosa. Pra você, mulher que tá me assistindo, anota aí. Além de ter coragem e ousadia, pense em você. Às vezes, quando você tá com muito medo, talvez, de falar não pra alguém, mas será que você não tá falando não pra você? Será que você não tá falando não pros seus sentimentos, pras suas vontades e pros seus desejos? Pensa nisso com muito carinho e coloque você lá em primeiro lugar, sempre, com certeza, mas com empatia, com solidariedade e, assim, colocando os outros também como referência, mas bota os seus sentimentos em primeiro lugar pra ver o que vai rolar aí. Essa é a minha dica. Ai, muito obrigada, adorei. Vamos acabar aqui. Gente, nossa, adorei. Eu fiquei ouvindo e eu fiquei passando filme na cabeça. Ai, que legal, Carol. Muito obrigada, viu? Eu agradeço. Um beijo pra todo mundo. Um beijo, gente. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.